E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui para falar um pouco de Corinthians. Se você já viu um vídeo do Corinthians aqui no canal falando do título paulista do Corinthians e do Carille, você vai pensar, vai falar de novo? Vou falar de novo e daí vou começar já explicando. O outro vídeo saiu com problema de áudio meio chato, na hora eu não percebi. Tava na correria, fiz o vídeo, publiquei sem dar uma conferida nele. Nunca dá problema, tá? Em geral o áudio ruim, sobretudo os primeiros vídeos, tinha um áudio ruim, que é um áudio meio natural, que eu gravava sem microfone, e onde aqui eu moro é muito barulhento, então o áudio ficava um pouco ruim mesmo. Mas dessa vez tinha um chiado esquisito, e eu não sei de onde veio o chiado até hoje, tá? Eu não descobri de onde veio o chiado, tô aqui com o microfone fica ligado aqui no celular, e eu vinha gravando os vídeos assim, não vinha dando esse problema. Dessa vez é um problema de um chiado esquisito, né? Parecia um... assim ficava ao fundo. E eu coloquei um comentário lá pedindo desculpas pra quem viu o vídeo e perguntei se o vídeo estava muito ruim de ver, se vocês queriam que eu publicasse de novo. Muita gente se manifestou, muita gente dizendo que estava ruim, mas estava pra vir, tem gente pedindo pra gravar outro, e eu nem fiz a conta dos votos, tá? Parecia meio equilibrado a conta, mas como teve uma quantidade razoável de pessoas que pediram para fazer outro, mesmo que tenha sido eventualmente uma minoria ali numa contagem de votos, eu não fiz a contagem, mas eu acho que já foi suficiente para eu gravar um outro, tá? Então, se você já viu um vídeo do Corinthians aí eu falando sobre a coletiva que o Carille fez depois do título da vitória contra o São Paulo, não precisa ver esse vídeo aqui, tá? Não precisa, porque o conteúdo vai ser basicamente o mesmo. E como eu faço tudo no improviso, eu faço aqui, chego aqui, não tem nenhum roteiro, não tem um teleprompter aqui na minha frente, eu não tô lendo texto nenhum. É claro que uma ou outra coisinha pode até sair diferente, mas assim, o conteúdo é o mesmo, não precisa ver, tá? Então, agradeço por terem visto o vídeo lá e até aguentado o chiado. Se você não viu, porque estava irritado, pode ver agora, porque aqui eu testei aqui o microfone, aparentemente não estava chiado, e se eu publiquei esse vídeo é porque ele não está com chiado, porque eu vou conferir dessa vez, tá bom? Eu também tinha gravado um vídeo falando sobre a situação do Rogério Ceni no Fortaleza. Dessa vez eu conferi o vídeo antes de subir e ele também estava com chiado, então vou gravar de novo. Só que se vocês nem vão ver a versão com chiado, vocês já vão ver direto a versão correta, tá? Então, foi isso, desculpa. Assim, eu até fiz um vídeo já explicando um pouco como eu gravo. Assim, é o celular, o tripé. Eu não tô ganhando dinheiro nenhum com o canal no YouTube. Então, assim, eu tenho que ficar encaixando as gravações aqui rápido aqui em casa entre uma coisa e outra, e muitas vezes eu tenho que priorizar as coisas onde eu consigo ganhar um dinheiro aí para pagar as contas, né? Tenho um filho que faz escola, tô casado, tenho aqui as contas da casa para pagar, e eu tinha uma reunião fora no Desimpedidos, então por isso eu gravei vídeos, botei no ar, tive que aproveitar o Wi-Fi, né? Botei no ar aqui em casa e saí correndo, acabei não conferindo. Mas foi isso, tá? Então tá explicado ali o que aconteceu. Mas então vamos ao título do Corinthians, tá? O Corinthians foi campeão com uma... isso é uma coisa. Aquele vídeo lá, eu não vou excluí-lo. Eu só vou deixar ele como não listado. Então ele não vai estar aqui na lista. Vocês não vão ver na lista do meu canal, mas ele vai estar lá. Eu vou deixar um link pro original aqui na descrição desse vídeo aqui, para quem quiser ver o original por qualquer motivo que seja. Eu vou deixar o link do original aqui, tá? Até por questão aí de deixar tudo às claras, tá bom? Mas então, Corinthians foi campeão paulista, ganhou de 2-1 do São Paulo, né? E como o Corinthians não vinha jogando bem, e não vinha mesmo, já vinha 4 jogos sem fazer gol, até que fez 2 aí contra o São Paulo. E não é um time que encanta, não é um time que parece aquém das suas possibilidades. Já teve até gente dizendo que foi um título injusto, que não foi merecido, e que o futebol paulista podia ter um campeão melhor. Eu não discordo completamente, mas eu discordo um pouco da afirmação. Não discordo completamente, eu discordo um pouco assim, de um pouco do tom ali, porque também acho que a gente precisa avaliar algumas coisas. Acho que assim, o merecimento mesmo, se for pegar, acho que o único time que jogou bola, que mostrou um futebol de qualidade e com resultados em geral que pudessem se qualificar como um eventual campeão mais merecido do Corinthians, seria o Santos. O Santos fez mais pontos na fase de classificação, tomou umas piabas, né? Tomou de 5 do Ituano, tomou de 4 do Botafogo, se bem que o jogo contra o Botafogo de Ribeirão foi um jogo em que era só para cumprir tabela, mas tomou.
E de qualquer forma, o Santos teve uma campanha melhor que o Corinthians na primeira fase, porque o Corinthians também perdeu seus joguinhos, e no mata-mata ficou ali, foi para os pênaltis, né? Então cada um ganhou um jogo, sendo que bola rolando, acho que o Santos o Santos foi mais superior que o Corinthians no jogo que o Santos ganhou, do que o Corinthians foi superior ao Santos no jogo que o Corinthians ganhou. Mas tudo bem, o Santos também a gente não pode ignorar a incompetência do Santos em transformar a sua superioridade na dinâmica do jogo em uma superioridade no placar. De qualquer forma, acho que o Santos tem um bom argumento para ser visto como um time que talvez merecesse mais que o Corinthians. Agora também não vai muito mais longe que isso aí não, tá? E por isso que eu acho que também um pouco de uma vontade, talvez, com a campanha do Corinthians. O Corinthians não jogou bom futebol, tá? Isso é evidente. E eu vou chegar nesse ponto que eu acho que a melhor notícia que o Corinthians teve neste domingo foi a coletiva do Carille. A segunda melhor, a primeira é do título, óbvio, mas a segunda melhor foi a coletiva do Carille, em que ele fala muito disso, e eu vou falar aqui ainda nesse vídeo mais pro final, tá? E acho que assim, é muito importante, o corintiano tem que estar muito feliz com o que ouviu o seu técnico falar. Mas o Corinthians não jogou um bom futebol no campeonato, isso é meio evidente. Teve até alguns momentos em que a coisa parecia estar andando, a coisa parecia encaixar. Fez 2 bons jogos contra o Santos na Arena, o 0x0 da fase de classificação e a vitória por 2x1 na semifinal. Teve alguns momentos em que parecia que a coisa ia andar. Até a vitória contra o São Paulo na fase de classificação, assim, foi um jogo meio assim, mas assim, foi um jogo que o Corinthians ganhou. Agora, o Palmeiras e o São Paulo também não fizeram grande coisa nesse campeonato, tá? O Palmeiras até fez uma campanha em pontuação melhor que o Corinthians, né? Foi um time que teve melhor campanha na primeira fase. Mas o Palmeiras, pelo time que já tinha e pelo time que já vinha pronto, o Palmeiras deu passos para trás. O nível de futebol do Palmeiras diminuiu. O Palmeiras, que ganhou o Campeonato Brasileiro, fazendo um segundo turno de 15 vitórias e 4 empates, igualando o Corinthians de 2017, o primeiro turno do Corinthians de 2017 como o melhor turno da história dos pontos corridos. Esse Palmeiras deu passos para trás nesse ano, e inclusive no Campeonato Paulista. Porque o Palmeiras fez muito ponto, até porque tem um time muito forte no papel e acaba conseguindo os resultados de alguma forma. Mas foi um Palmeiras que teve muita dificuldade nos jogos que apresentaram um pouco mais de desafio. Eu incluo aí não só os clássicos, mas jogos contra a Ferroviária, jogo contra o Red Bull e jogo até contra o Novo Horizontino na partida de ida das quartas de final. O São Paulo foi um time que começou o ano todo errado, passou um sufoco para se classificar, e depois que classificou a coisa melhorou, né? O astral melhorou, tirou um peso das costas e o time andou, chegou na final até com méritos ali, o time começou a se remontar, deu motivos justos de esperança para o seu torcedor. O torcedor são paulino chegou ao final desse Campeonato Paulista com uma tristeza por ter perdido o título nos minutos finais, mas com uma sensação de que, nossa, agora o time está indo, agora a coisa vai. Tô vendo ali um time se montando e essa garotada aí acho que me dá esperança. O São Paulino tá pensando assim. E tem bons motivos para isso. Mas assim, no universo em que o futebol em si, apresentado por esses 3 times, não foi grande coisa, eu até acho que o futebol é um medidor muito importante. Agora, se o futebol o futebol merece muitas interrogações e merece muitos questionamentos, o futebol apresentado por esses 3 times, a gente pode ir para um resultado. E resultado, apesar de tudo, o Corinthians conseguiu, né? E daí, vamos para os clássicos. O São Paulo, ele fez 2 gols em todos os clássicos. Somando todos os clássicos do Campeonato Paulista, foram 7 clássicos, o São Paulo fez 2 gols. E nos 2 jogos que o São Paulo fez gol, o São Paulo perdeu. Foi o 2x1 do Corinthians na fase de classificação na Arena Corinthians e os 2x1 do Corinthians no jogo deste domingo na Arena Corinthians. Foram os 2 únicos jogos que o São Paulo fez gol. O São Paulo passou em branco contra o Santos na primeira fase, passou em branco contra o Palmeiras na primeira fase, e passou em branco nas 2 vezes contra o Palmeiras na semifinal e passou em branco contra o Corinthians no jogo de ida da final. Ou seja, o ataque de São Paulo não conseguiu produzir nos jogos mais difíceis. Isso não pode ser ignorado. É um time que está melhorando, está evoluindo, e acho que o São Paulino tem bons motivos, acho que o São Paulino tem motivos justos para estar otimista, mas o time ainda precisa crescer, e isso ficou claro no jogo de ontem. O Palmeiras só fez 1 gol nos clássicos.
né? O Palmeiras nos clássicos fez gol contra o São Paulo na fase de classificação 1-0, aquele jogo horroroso, acho que foi um dos piores jogos do ano. Entre times minimamente relevantes, acho que foi o pior jogo do ano. Foi um jogo horroroso, o Palmeiras ganhou por 1-0. Até fiz um vídeo logo depois desse jogo. Achei até que o Palmeiras tinha dado algum sinal ali de que a coisa estava melhorando em algum momento, mas degringolou de novo, voltou a apresentar um futebol muito repetitivo e o Palmeiras passou em branco contra o time. Era o misto do Palmeiras, passou em branco contra o time reserva do Santos. O Palmeiras passou em branco contra o Corinthians e passou em branco as duas semifinais contra o São Paulo. Então o Palmeiras só ganhou um clássico contra o São Paulo e só fez um gol em clássicos, que foi naquele jogo. Então também um time que ficou devendo em clássicos. O Corinthians perdeu um para o Santos na semifinal e no final das contas acabou classificando mesmo assim. Empatou empatou um contra o Santos na fase de classificação e um contra o São Paulo no jogo de ida da final e venceu 3. Venceu um contra o Palmeiras e 2 contra o São Paulo. Aí venceu 4. Venceu um contra o Palmeiras, 2 contra o São Paulo e um contra o Santos na semifinal. Então, apesar de tudo, o Corinthians conseguiu resultados nos jogos grandes. E isso não deixa de ser um mérito. Apesar do futebol ruim que o Corinthians apresentou no geral, é um mérito. É um mérito de, nesses jogos grandes, o Corinthians parece que sabe a fórmula de arrancar um bom resultado. Ele sabe como conseguir um bom resultado. Em algumas vezes, entendendo a necessidade do jogo, como no 1-0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque, um jogo que o Corinthians estava numa situação muito inferior ao Palmeiras, com o time completamente remontado. Ele entendeu a necessidade de que, ao achar um gol, conseguisse fechar na defesa e proteger bem a bola aérea, porque seria a única saída que o Palmeiras tinha, um Palmeiras que é repetitivo, deu certo. Entender as necessidades nos dois jogos que o Corinthians fez contra o Santos em casa. Um foi empate, mas foi um belo jogo dos dois lados, e a vitória na Arena Corinthians, e até o jogo de ontem, desse domingo ali na final. Então acho que o Corinthians ainda tem isso aí, não pode ser ignorado. O Corinthians soube vencer os jogos, isso é importante. E o jogo de ontem mostra muito essa diferença de um Corinthians que está aquém do que pode, mas é mais manhoso ali para jogo grande, contra o São Paulo, que ainda está se montando, ainda está querendo achar o seu lugar no mundo, digamos, vai. O São Paulo vinha num momento muito positivo, de otimismo, ficou a semana inteira se preparando para esse jogo, entre um jogo da final e outro, não teve jogo no meio de semana. E podia chegar contra o Corinthians com uma atitude diferente. O São Paulo podia chegar agredindo o Corinthians, partindo para cima do Corinthians, chegando e mostrando assim: o Corinthians, você não está jogando nada, você está muito mal, e eu vou continuar, eu vou mostrar, você deve estar sem confiança porque está jogando mal, e eu vou mostrar que você tem motivos para estar jogando mal, e eu vou para cima de você porque eu não tenho mais medo de você. O São Paulo podia entrar com essa atitude em campo. Eu acho que seria importante até para o São Paulo entrar com essa atitude em campo, e era o que o torcedor talvez imaginasse. Um pouquinho antes do jogo, eu estava na zona sul de São Paulo, no Campo Limpo, e um bairro lá perto da estação Vila das Belezas do metrô. Quem conhece São Paulo sabe onde fica. É uma região relativamente perto, é uma região popular, mas perto do estádio do Morumbi. Lá é uma região muito popular, em que a gente até às vezes tem aquela imagem preconceituosa de que o Corinthians é um time só popular e o São Paulo é um time só de elite. Lá é uma região muito popular e o bairro estava completamente dividido entre São Paulo e Corinthians. E na hora que começou o jogo, foi bem a hora que eu comecei a voltar. Na verdade eu tinha que ir para a ESPN, na hora que eu estava indo para a ESPN para ver o jogo, eu peguei o primeiro tempo, eu estava passando por ali. Era quase como uma final de Copa, era quase como um jogo do Brasil na Copa do Mundo, assim, o bairro desértico, só os bares cheios de São Paulinos e corintianos. Os São Paulinos estavam muito otimistas, os São Paulinos estavam muito confiantes que dessa vez a zica ia acabar. E o São Paulo deveria ter entrado com esse espírito em campo para acuar ainda mais o Corinthians, dar aquele susto inicial para botar a insegurança do Corinthians na frente, acima de tudo. Mas o São Paulo, acho que faltou um pouco mais de pegada para esse time ainda. É um time que ainda está em formação, e talvez o time ainda tenha se intimidado um pouco com a situação, de pegar um time mais manhoso, um time mais experiente do outro lado, na casa do adversário. O São Paulo quis fazer um jogo mais estudado, um jogo mais parado. E isso é o que o Corinthians sabe fazer melhor, né? Já há anos. O São Paulo fez um jogo que o Corinthians está acostumado a jogar. E nesse jogo, esse é o estilo de jogo que o Corinthians sabe jogar melhor. Tanto que o jogo não rolava, não acontecia nada, até que o Corinthians conseguiu fazer um gol numa jogada aparentemente ensaiada, uma jogada que uma bola no segundo pau aberta, que o Ralf manda de volta para o primeiro pau. Isso tem cara de jogada treinada, de jogada preparada aí pelo Carille. E o Corinthians fez o gol, porque o Corinthians sabe jogar esse jogo, sabe aproveitar os momentos que um jogo como esse proporciona.
E no que o Corinthians fez o gol, o Corinthians passou a ser melhor, porque o Corinthians entendia que era um jogo nesse estilo, um jogo decisivo com essa pegada. O Corinthians passou a dominar o jogo, o Corinthians teve boas chances de ampliar o marcador, e quando era melhor acabou tomando gol de empate num contra-ataque, né? Inclusive já tinha dado o tempo de acréscimo do árbitro. Quando o Corinthians estava no ataque, o árbitro corretamente deu a chance do Corinthians atacar. O Corinthians perde o ataque, né? Um corta-luz do Cleison pro Gustavo, a bola passa. Só que o São Paulo foi muito esperto. Isso merece elogios aí da atitude do São Paulo. O São Paulo pega a bola e tenta sair rápido pro contra-ataque. E daí o juiz ele se vê obrigado corretamente a dar também ao São Paulo contra-ataque, mesmo o tempo já tendo passado. O juiz tem que dar o contra-ataque, tem que dar se um ataque está acontecendo, o juiz tem que dar a chance desse ataque acontecer. E o São Paulo aproveitou e fez o gol, até numa infelicidade ali do Ralf, quando teve a chance de tirar a bola, na verdade pegou fraco na bola e o Antony acabou fazendo um belo gol. Mas o Corinthians era melhor, e foi o único momento, na verdade, da final em que um time foi marcadamente superior ao outro. Foi entre o primeiro gol do Corinthians e o gol de empate do São Paulo. Fora isso, antes disso e depois disso, o jogo ficou muito amarrado. Foi um jogo que não teve muita coisa. Só que o Corinthians sabe aproveitar. E num momento em que o jogo parecia já se encaminhar para os pênaltis, o Thiago Volpi, inclusive, já tinha até dando uma enrolada ali no chão para ver se ganhava um tempo ali, para empurrar o jogo para os pênaltis mesmo. Um pouquinho depois aí dessa situação aí do Volpi, o Corinthians consegue um segundo gol numa jogada de brilho do Sornosa e do Wagner Love, né? O Sornosa pega bem na bola, ele não tem jogado bem na dinâmica de jogo ali do meio de campo, mas pegar na bola ele pega bem, né? Por isso que ele inclusive dá muita assistência, e dessa vez deu mais uma, né? Pegou bem num lançamento, não foi bola parada, um lançamento perfeito pro Wagner Love, que tocou de primeira num lance muito parecido com o gol do Elias contra o São Paulo também, no mesmo gol, no mesmo estádio, né, na Arena Corinthians, na Libertadores de 2015. Então o Corinthians foi campeão, soube vencer o jogo, como ele soube vencer jogos grandes ao longo da campanha, tirando aquele jogo contra o Santos, o jogo de volta, que acho que foi um jogo que o Corinthians realmente não conseguiu fazer o que deveria, o que queria. O Corinthians realmente foi dominado, ficou à mercê do adversário, mas conseguiu, sabe lá Deus como não, foi por causa do Cássio, conseguiu resistir. Tá. Agora o que eu queria falar é do Carille. Acho que na verdade o que mais me pegou dessa final foi a declaração do Carille após a entrevista. A declaração espetacular, assim, uma atitude dele. No mundo do futebol brasileiro, que anda tão resultadista, que anda valorizando tanto o resultado final, no final das contas é ganhar, ele era campeão. Não existe nada maior na questão do resultado do que o título. E o Carille podia sentar em cima desse título e ficar: eu sou campeão. Chupem vocês todos. Vocês vão ter que me engolir. Vocês ficaram me enchendo o saco. Eu fui campeão. E agora vocês vão ter que me aguentar. Ele podia ter feito isso, porque é normal. Muito técnico faz, inclusive. Muito técnico que não vem conseguindo desenvolver um grande trabalho no seu time, mas acaba conquistando um título, sai com essa no final das contas. E o Carille não fez. Ele falou que dos 3 títulos paulistas que o Corinthians conquistou com ele, né, esse foi o que o Corinthians menos mereceu. Ele falou que o time não está jogando do jeito que ele quer. Ele falou que muitas das críticas que o time recebeu, se o time não tivesse recebido, os críticos estariam errados, porque as críticas eram corretas e merecidas. Então ele deixou muito claro que não está feliz com esse time, que esse time pode jogar mais e que ele quer que esse time jogue mais. E isso é espetacular, porque assim, ele não mostrou estar acomodado com um título. Ele sabe que o time pode render mais e pode. Esse elenco não é tão bom quanto os elencos de Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Mas, tirando esses 4, não tem muito elenco melhor que o do Corinthians no papel. Mas o futebol do Corinthians ainda não é proporcional à qualidade do seu elenco, pode e deve jogar mais. E o Carille está reconhecendo isso. Então, talvez ele não ache esse time, talvez ele não consiga. Eu até senti na declaração dele, e eu estou falando um pouco o que eu achei. Então é um pouco uma interpretação minha. Eu posso estar de boa vontade com o Carille, posso estar sendo generoso com ele. Mas eu senti que não é só, ele não estava só cutucando os jogadores, querendo motivar os jogadores, ele estava até fazendo uma autocrítica, porque parecia em alguns momentos que ele estava reconhecendo que ele próprio não estava encontrando saídas para algumas situações que ele gostaria de já ter encontrado, né, em relação à formação do time, à formação tática, e em relação à formação na escalação do time.
Então, acho que o Corinthians não pode ficar feliz com essa declaração, porque ela indica que o técnico sabe que o time atual não basta. Bastou para o Paulista, mas não basta para o ano, e o time vai ter que melhorar, e tem que mesmo. Inclusive, quarta-feira agora vai pegar a Chapecoense no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, e perdeu o jogo de ida, perdeu jogando mal, com a Chapecoense dominando, podendo até vencer por mais de 1-0, e nada impede a Chapecoense de, no final das contas, conseguir a classificação, e esse Corinthians campeão paulista acaba sendo eliminado da Copa do Brasil. Então o Corinthians aí tem que jogar mais bola, porque se jogar o que vinha jogando até o jogo de ontem, não passa da Chapecoense. Vai ter que jogar no mínimo que jogou ontem, e olhe lá. Porque o dia que jogou ontem foi suficiente para ganhar um jogo, mas assim, o Corinthians precisa fazer 2 gols, ou então vai ter que ir para os pênaltis. Então a situação do Corinthians é de um time que precisa jogar mais, e pelo menos o seu técnico reconhece isso, não está deitando aí nos louros aí do título. Isso é muito legal. Que outros técnicos no Brasil também tenham essa autocrítica de saber que o time pode jogar mais mesmo quando está vencendo, porque isso seria muito bom. Eu acho, por exemplo, que os palmeirenses estão um pouco sentindo isso do Filipão, né? Que o Palmeiras foi campeão brasileiro aí com méritos, jogando no segundo turno espetacular, mas eu já sinto nos palmeirenses aí neste começo de 2019, até pelos resultados, tudo, o palmeirense já cobrando um futebol um pouco melhor do Palmeiras. Mas é isso, então, espero que tenham gostado. Cliquem no sininho para receber notificação, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam ou não. Caso vocês já tenham comentado no outro vídeo, vocês talvez nem tenham visto esse, né? Mas se vocês resolveram ver de novo também, muito obrigado pela confiança, tá bom? Desculpa qualquer coisa e até mais.